Os acontecimentos da Semana Santa. Emile Bock. Segunda-feira Santa. No caminho que Jesus e seus discípulos fizeram todas as manhãs e todas as tardes da Semana Santa, da cidade para Betânia à tarde ou vice-versa de manhã, existe um local tranquilo que ainda hoje está envolto no denso ambiente de um mistério. Partindo de Jerusalém, atravessamos o cume do Monte das Oliveiras e lentamente descemos pela outra encosta, onde vemos brilhar, em meio ao deserto da Judéia, o espelho mágico do Mar Morto. A meio caminho entre o Monte das Oliveiras e Betânia, encontramos um local cercado por altos muros. Ciprestes negros despontam por trás dos muros e parecem graves e solenes sinais apontando para o céu. Havia aí, no tempo de Jesus, uma pequena vila, Betfagé, a casa dos figos. Não devemos imaginar uma aldeia como outras aldeias. O grupo de pessoas que para lá transferira sua vida comunitária era unido por um esforço psicoespiritual especial. As modestas cabanas eram cercadas por um pomar de figueiras. Mas essas figueiras não eram apenas plantas frutíferas. Eram para aqueles habitantes árvores sagradas, sinais visíveis de seus esforços espirituais. Tratava-se de pessoas que em seu círculo procuravam conservar o mistério, o segredo espiritual da antiga humanidade. Mistério que surge uma vez também no Novo Testamento, na história de Natanael. Os moradores de Betfagé praticavam o sentar-se sob a figueira. O estado vidente antigo através de exercícios, em parte físicos, em parte meditativos. Betfagé, a casa dos figos, era um sítio onde se praticava a antiga clarividência. Foi de lá que Jesus, na manhã do domingo de Ramos, mandou Pedro e João trazerem o jumento e o burrinho. Lá existiam árvores sagradas e, do mesmo modo, animais sagrados. Os jumentos ali mantidos não eram animais de carga. Também eles expressavam um mistério naquele círculo de pessoas. Na corrente do Velho Testamento estava bem viva a memória daquele mago que fora mandado certa vez da Babilônia a fim de conjurar o impedimento de entrada do povo de Israel à terra prometida. Bileã era descrito montado numa jumenta. Sabia-se, no entanto, que montar em jumenta não era apenas um modo de locomoção. Expressava um bem definido estado de alma, a saber, aquele enlevo sonâmbulo sob o qual o mago babilônico começava a falar, não em estado de consciência humana, mas como que espiritualmente possesso. Entrando sem que ele soubesse como, a imprecação mágica que ele queria lançar contra Israel transformou-se em bênção. Os animais sagrados de Betfagé revelam que a visão ali praticada era de natureza inconsciente e ligada à corporeidade física. Aliás, até nos contos de fada mais recentes, o jumento é o símbolo do corpo físico humano. O filhote de jumento, no qual Cristo montou para entrar na Cidade Santa no domingo de Ramos, pertence à esfera de imagens de Betfagé. Mas quando ele teve a audácia de entrar na cidade montado no branco animal sagrado, não foi ele quem mergulhou no estado bileâmico de montar uma jumenta. Quem caiu em alienação estática ao vê-lo foi a massa popular. Foi como se um linguajar bileamítico se apoderasse do povo quando este chamava Hosana,
aquele que chegava no dorso do jumento. À noite, Jesus, como também faria nas noites seguintes, fora com seus discípulos para Betânia, para repousar. Durante a noite, o eco do êxtase popular, gritando Hosana, ergueu-se em sua alma. Ele e seus discípulos não são mais os mesmos como no dia anterior, ao voltarem do dia seguinte a Jerusalém. Novamente passam por Betfagé. Na fisionomia de Cristo, lê-se algo de extremamente grave, inexorável. Acontece então o fato misterioso. Ele se aproxima das figueiras de Betfagé. Os discípulos se admiram, pensando que ele quer comer figos, quando não é época dessas frutas, e ouvem-no pronunciar a estranha e severa sentença: ninguém mais comerá destes figos para todo sempre. Talvez naquele momento apenas supuseram que era subentendido algo de mais importante do que uma simples afirmação sobre a árvore e sua fertilidade, mas não tiveram sua visão desvendada. Os discípulos passam então um dia em Jerusalém com o Cristo. Este dia que desenvolve dramaticamente toda a grave severidade. Ao atravessar a soleira do templo, irrompe o caos. Espalha-se o pânico. Derrubam as mesas, o dinheiro rola no chão. Dá-se a inversão do êxtase jubiloso da véspera. O terror se apodera de todos os que estão na zona do templo. Após pernoitarem novamente em Betânia e passando de manhãzinha outra vez por Betfagé, os discípulos subitamente têm a visão da árvore seca e pedem que Jesus lhes explique o mistério. Não aconteceu nenhum milagre grosseiro no qual Jesus teria, com suas palavras iradas, privado de vida uma criatura da terra. Como poderia ele ter destruído uma árvore pertencente àqueles que lhe haviam oferecido a jumenta e o filhote? O que aconteceu foi um ato espiritual que significa um importante entroncamento no drama do mistério da Semana Santa. Neste dia, aparentemente de pouca importância, no domingo de Ramos, embora a ressurreição do Lázaro desse o sinal para a luta decisiva, todo o ser do Cristo estava em atitude de dar, de oferecer. Foi uma impressão positiva de seu ser que tocou as almas do povo. Devemos lembrar-nos também no simples significado humano do momento. Jesus foi ao templo para orar e sacrificar como os outros fiéis, preparando a festa da Páscoa. Mas a previsão de importantes decisões apoderou-se de todo o seu ser. Impossível continuar inofensivo. A aura volitiva de seu ser, lançando faíscas de luz, contribuiu para induzir o povo na visão estática de sua grandeza solar. O Cristo prescruta a superficialidade e inconstância desse entusiasmo apenas natural, mas ainda não tem um pretexto para realizar sua defesa e seu contra-ataque. O povo tem razão. Não clamariam Hosana se não tivessem percebido algo de seu verdadeiro ser. Ele não pode dizer que estão errados. Como se confirmará no dia seguinte, ao repetir-se a cena da zona do templo. Desta vez é um grupo de crianças que grita Hosana, porque um raio de seu verdadeiro ser penetra em suas almas. Os adversários perguntaram astutos: que dizer quanto ao fato de crianças te aclamarem com Hosana? Ele retruca: jamais lestes nas Escrituras o trecho da boca dos inocentes preparei-lhe louvores? Mas agora ele passou a noite em Betânia. Tornou certa distância da vibração do domingo de Ramos. Aproxima-se das figueiras de Betfagé.
quer mostrar aos discípulos o quanto vale o hosana da véspera. Fora apenas o último fruto da árvore da antiga clarividência, um resíduo da antiga força visionária ligada à natureza e ao corpo. Através das palavras que ele fala à figueira, ele renega todo o mundo das velhas visões estáticas. Sentimos algo de uma grande decisão para a humanidade. Jesus desvaloriza o hosana do povo e ele mesmo induz a transição para o crucificai-o. Ele possui a incrível coragem de aceitar e pessoalmente aduzir a cegueira espiritual pela qual os homens deverão fanaticamente exigir sua morte. Para ele, é mais importante que a humanidade trilhe os seus caminhos da consciência, que, embora trágicos, a levarão à liberdade. Embora sabendo que esta necessária cegueira espiritual levará os homens a crucificá-lo. Quando os discípulos, na terça-feira de manhã, revêem as figueiras de Betfagé, os acontecimentos da segunda-feira só afastaram o sonho dos seus olhos. Perderam uma ilusão. Experimentam uma salutar sobriedade. Onde ainda há pouco viam um alto valor, veem agora a imagem da árvore seca. A antiga clarividência ligada ao corpo era um dom da lua, uma intervenção de forças lunares na natureza humana. Era relativo à noite, porque estava à disposição dos homens em estados inconscientes. Agora, os discípulos percebem que as forças resumidas na imagem da figueira estão velhas, ultrapassadas. O que Jesus lhes ensina agora é um prelúdio daquilo que lhes dará na misteriosa noite da mesma terça-feira, no alto do Monte das Oliveiras. Revela-lhes que a humanidade alcançará algum dia uma nova evidência. A fé é o germe da nova visão. Jesus diz aos discípulos: se tiverdes um grãozinho de fé, serei capazes de tudo. Bastará que digais a esta montanha, afasta-se, e ela se afastará. A visão se liberta. A montanha do mundo sensorial que vos oculta a visão desaparecerá. Através dos rochedos da existência terrena, percebereis a verdadeira essência de origem divina das coisas. A visão antiga era de natureza lunar, a nova será solar. A força solar da fé fará abrir-se no coração humano o olho da nova visão, como diz o trecho das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão Deus. Entre a visão inútil e a nova visão do coração, que se torna solar, situa-se o período das trevas, da cegueira diante do Espírito. E a partir desta cegueira espiritual, os homens crucificarão o Cristo. Na segunda-feira santa, o Cristo se defende de uma tentação. Se ele atasse sua atividade aos antigos estados de alienação clarividente, ele poderia ser reconhecido pelos homens. Não o aclamariam apenas com hosana, mas o escolheriam como rei. Revela-se agora definitivamente que o Cristo não quer atar-se às velhas forças. Trata-se para ele única e exclusivamente de fazer com que a humanidade encontre o caminho da consciência e da liberdade. No começo dos 3 anos, ele enfrentara a tentação de transformar morte em vida. Agora, no final de sua caminhada, na defesa contra a tentação, até mesmo executa isto, de transformar vida em morte. Não é uma maldição, por carência de amor, que ele executa nas figueiras daqueles que lhe oferecem a jumenta e o filhote. Não, o efeito parte de sua essência. Ele é o sol, e quando nasce o sol, a lua empalidece.
Assim empalidecem as forças lunares da antiga vidência. Revela-se que elas não têm futuro quando nasceu o sol da nova luz da alma. O Cristo chega à praça do templo, o antiquíssimo e sagrado Morro da Lua, na mais velha cidade da humanidade. Já se inicia aí o grande movimento da Páscoa. Já aparecem muitas centenas de peregrinos. Ao redor do templo praticam-se compras, vendas, pechinchas e negócios. E no próprio recinto do templo reina uma atividade febril, pois o conteúdo das cerimônias pascais será o oferecimento de animais e o sacrifício da ovelha pascal. Isso permite fazer negócios, porque tudo que será sacrificado tem que ser primeiro comprado. E por isso formou-se uma quermesse no lugar onde deveria reinar o mais sagrado ambiente cultural. O velho Hannas, o mais notório pão duro da história, sabe fazer negócios. Já extraiu enorme fortuna do mercado do templo. Como presidente do Conselho de Altos Sacerdotes Saduceus, Hannas é também a força motriz dos compromissos políticos nos quais se baseiam os negócios ligados ao templo. Para comprar, os peregrinos devem cambiar o dinheiro, que trouxeram de todos os países, em moeda oficial nacional. Ora, esta moeda é de César, e, portanto, o local de vendas é, ao mesmo tempo, uma bolsa de valores romana. Admitiam-se os funcionários e alfandegários romanos, embora se soubesse que eram fiéis ao culto dos Césares. Permitia-lhes o acesso, temendo que, caso contrário, os romanos pudessem roubar o Santíssimo do templo. E assim estabelecera-se uma extrema materialização e profanação daquilo que fora uma vida puramente cultural. Na imagem da figueira seca, os discípulos viram a decadência da antiga consciência religiosa. Na imagem do mercado, que se expandia na zona do templo, revelava-se a decadência do culto religioso. É neste local que penetra o Cristo. Vem para cumprir os ritos da festa, mas o fogo, as faíscas de sua seriedade produzem efeito. Ele nem precisa falar muito. Os homens são logo tomados de pânico. A pessoa de Cristo lhes revela de modo terrificante a decadência em que caíram. No começo dos 3 anos, na primeira festa pascal, sucedera algo semelhante. O efeito de grande terror partira, então, do caráter divino do Cristo. Não obstante a grande reserva que Jesus ainda se impunha, mas agora a divindade nele se transpôs inteiramente em caráter humano. Transformou-se em flamejante intensidade volitiva. Ele tem direito a arrancar a máscara do mundo degenerado, do templo, e a desencadear a tempestade. Sua atitude chega a ser em si mesma uma defesa contra a tentação, a saber, a tentação de permanecer atado ao antigo estado das coisas. Torna-se agora bem claro: o que poderá dar à humanidade em futuro espiritual só pode ser algo de radicalmente novo. No campo da consciência humana, a vidência lunar tem que morrer, mesmo que isto acarrete uma penosa caminhada pelo deserto. O futuro só poderá florescer pela fé, pela vidência solar do coração. Também na esfera do culto, o antigo tem que ser despedido sem escrúpulos. Nada mais pode ser ligado ao antigo, por mais venerável que este tenha sido. Algo novo tem que entrar na vida. É o sol do Cristo que apaga no morro lunar Morija a luz da lua. O sol rechaça os fantasmas noturnos. A zona do templo, grandiosamente situado com vista para o mundo, é silenciosamente substituída no Morro Sião.
na modesta sala da Santa Ceia, pelo germe de um novo fluxo cultural solar. A religião da lua é substituída quando, na Quinta-feira Santa, o Cristo oferece pão e vinho aos discípulos no morro solar de Sião.